Obrigado, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Amados, glórias ao Senhor Jesus. Pastor Jair, ele não está aqui nessa noite, porque o pastor Jair foi ministrar lá em Brodowski, né? E por isso ele não está aqui nessa noite. Tudo bem? Queridos, eu preciso dos intercessores. De manhã cedo eu pedi os intercessores, e eu preciso desses homens ou mulheres. Você que ora em línguas. Alguém que ora em línguas. Pastores. Quem ora em línguas? Ora em línguas. Tu, vem cá. Você. É você mesmo, não adianta olhar para trás, é você mesmo que eu estou falando. És tu. Senta aqui. Ora em línguas, por favor, senta aqui perto. Senta junto do lado das duas ali, os pastores de cá. Glória a Deus. Eu vou precisar de intercessão. Amados, vocês estão muito longe. Eu gostaria que, por favor, vocês ocupassem essas cadeiras todas aqui, ó, as cadeiras da frente. Venham para frente para que eu não tenha que colocar o púlpito aí. Porque se vocês não vierem para frente, eu vou colocar o púlpito aí. O que vocês acham? Eu quero que vocês venham para frente. Eu estou convidando assim na marra, venham. Vem, pastor. Irmão Carlos, vem, meu lindo. Senta aqui. Não precisa ficar com medo não, vem para cá. Sentem aqui perto. Vem cá. As irmãs estão lá atrás porque elas estão olhando as crianças, né? A gente entende, mas tá bom. Tem mais cadeiras aqui, queridos. Tá bom. Isso. Por favor, abram suas Bíblias no livro de 2 Reis. 2 Reis. Livro de 2 Reis. Os pastores já me ajudaram de manhã. Eu vou pedir que vocês estejam orando em línguas durante a ministração, tá bem? Glória a Deus. 2 Reis, por favor, abram suas Bíblias no capítulo 6 de 2 Reis. Aleluia, Jesus. Aleluia. A pregação não vai ser demorada, tá? Mas é necessário atenção. Fique tranquilo que você vai jantar hoje. Amém? Vai dar tudo certo. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, está escrito assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos nós ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E, mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos nossas vidas diante do Senhor, na noite, meu Deus, deste domingo, Senhor. Aqui estamos, ó Deus. Senhor, nós trazemos a memória que foi num domingo à noite, que o Senhor, meu Deus, depois de ter ressuscitado, o Senhor se manifestou nos meio dos teus discípulos. O Senhor se apresentou a eles vivo, num domingo à noite.
Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo, que o Senhor nunca mudou, e cremos na manifestação do Senhor, na manifestação do teu poder. Cremos que o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, e que não há outro Redentor, não há outro Salvador, não há outro Libertador além do Senhor. O Senhor é aquele que nos remiu, o Senhor, ó Deus, é aquele que nos resgatou, que nos comprou com teu sangue, meu Deus. Fomos comprados não com coisas corruptíveis, mas fomos comprados com o precioso sangue do Senhor, o sangue que o Senhor verteu naquela cruz. E eu invoco o poder do sangue de Jesus sobre a tua igreja nesta noite, Senhor. Eu invoco o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas neste lugar, Senhor. Cubra com teu sangue, purifique cada vida, cada alma com teu sangue aqui neste lugar. Meu Deus, que seja aqui a ação do Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor, dê ordem aos teus anjos, ó Senhor Deus, para que eles tomem a nave deste local, a nave desse templo nesta oportunidade, Senhor. Que este lugar seja cercado, os perímetros deste local sejam cercados por anjos do Senhor. Meu Deus, envia serafins, ó Senhor Deus, para semear brasas vivas, ó Senhor Deus, tiradas do altar sobre este lugar. Declaramos que este lugar agora é uma terra santa. Declaramos, ó Senhor, que nós estamos entrando agora na presença do Senhor, através do novo e do vivo caminho, através do sangue precioso de Jesus. Oh Deus, oh recaxi remani ribissuri me canta labassure manai rebashe caralassores. Ramanuri emanika ramasure benika reassora no mori emanai. Durante busur mi carambashiri minico duriassere de canta labanai. Vai quebrando grilhões, vai quebrando cadeias, sorri candar ramassuro bachere benei. Riachu combardi maniri visiri minaica reande masu condoro lochores rebaxicara laçores. Que estruturas, que sofismas sejam quebrados nas mentes nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toda estrutura montada por Satanás para levar as pessoas às dúvidas sejam quebradas neste momento, em o nome de Jesus Cristo. Que as estruturas sejam quebradas agora. Tudo aquilo que Satanás construiu ao longo dos anos seja quebrado agora, em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para que seja construído algo novo agora, em nome de Jesus. Nova estrutura mental, nova estrutura emocional, uma nova estrutura espiritual sejam criadas agora. Meu Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos nos dons do Espírito, cremos em milagres, ó Senhor, cremos na ação do Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a cidade de Jardinópolis, sobre a nação brasileira, ó Deus. Tarachu combasiri minico rochora nemorio manei. Ramasure, ricanci, riassure, bassure, manai, carrene bassuro, lossore, manurie manai, rocho, coromonorie manai. Vem com teu fogo, Senhor, vem com teu fogo, chore manai, ricandirias. Semeia fogo neste lugar, ribassure, banire, bessire de mar, romanoro, lochore menei. Anjos do Senhor, vocês têm liberdade para agir neste lugar. Anjos do Senhor, vocês têm liberdade para se mover neste local agora, em o nome de Jesus. Arine muri amanai shirinde biri bikure ande bire besire de mai. Charamanai carande massar de canta labanei. Podem tocar, podem curar, podem agir, podem arrancar aquilo que não é do Senhor. Que
tudo aquilo que não é do Senhor seja tirado agora, caia por terra toda ação do perverso, toda ação do inimigo, em o nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, abrimos as nossas vidas para o Senhor, abrimos a nossa mente, o nosso coração, entregamos a Ti o nosso espírito, alma e corpo diante do Senhor, consagramos as 3 esferas do nosso ser diante de Ti agora, Jesus. Ribacire, Rana suriti burabasure manai, correondebere besuri bicanta labanai. Churubanai, debecire de canta labanai. Dê liberdade ao Espírito. Você que ore em línguas, fique à vontade. Ribasur remanai, corrande basur mi corolotores. Chorai me curri basur remanai, relassor de canta labanai, debecire de bai. Churomanoro lossoro namori omani, currubo suri mi canta labanai, debecire de bai. Shurama chu korreba suri mikare bani di bisiri de bari bani de bisiri de bai. Roko chore manori o bani de bisuri mikara la sere mai de bani de bisiri de bai. Rimanuri e basiri beci karama sures. Rebachiri bini kure obanori o lo soro no mori o bani de besheko ramanai. Opera nessa noite, Senhor. Oh, 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 oh. Chore carato re manai ri re manai. Oh, rio bichi ramano losores. Oh Espírito, Espírito de vida, Espírito Santo, Espírito, oh Espírito de Deus, Ribassure Bene, Espírito Santo, oh Deus, Tu tens liberdade, Espírito Santo, Tu tens liberdade. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Amados, para quem está achando estranho eu sentado numa cadeira, que eu estou com um desconforto aqui, tá? Por isso eu estou sentado nessa cadeira. Mas digam assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, está curado. Amém. Amém. Tomo posse. Amém. Livro de 2 Coríntios, livro de 2 Reis, no capítulo 6, conta a história de um homem que ele estava trabalhando, ele foi chamado, ele se propôs, juntamente com outros irmãos, a ampliarem um lugar. O lugar onde eles estavam era um lugar estreito, e eles queriam ampliar o lugar. Por isso eles tomaram uma decisão de ir até o Rio Jordão, cortar madeira, cortar árvores para fazer vigas, tá bem? E ali eles podiam então, com essas vigas, ampliar o lugar. A Bíblia nos fala que esses homens, eles foram cortar essa madeira, e ali, quando eles estavam cortando uma árvore, cortando uma viga, um dos machados, o machado de um dos rapazes ali, caiu dentro do Rio Jordão. E aí quando o machado cai, ele diz assim: ai, Senhor meu, porque era emprestado. Ou seja, aquele homem, ele precisava fazer um trabalho, ele tinha uma obra para realizar, mas houve um momento em que ele perde a sua ferramenta. Fala comigo, ferramenta. Ele perdeu a sua ferramenta. Amados, e uma pessoa sem ferramentas, ela não consegue desenvolver o seu trabalho.
aquilo que ela poderia fazer, por mais habilidade que ela tenha, sem as ferramentas ela não consegue desenvolver o seu trabalho. Imagine um pedreiro, ou um encanador, ou um eletricista que seja, um profissional. A pessoa tem a sabedoria, ela tem a inteligência, ela estudou, ela se formou, mas se ela chega para fazer um trabalho, e ela não tem as ferramentas, obviamente ela vai ficar inútil. Ela vai estar ali e vai se tornar uma pessoa ineficaz, porque ela não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Concorda comigo, sim ou não? Não consegue desenvolver o seu trabalho. E aqui nós vemos que esse homem estava desenvolvendo o seu trabalho. O trabalho dele, ele pegou um machado emprestado, e ele estava desenvolvendo uma função, fazendo ali algo para ampliar, para trazer melhorias, para trazer algo melhor, ok? Mas de repente ele perde a sua ferramenta, e aí ele diz: ai, Senhor meu, porque era emprestado. Então o profeta olha para ele e diz assim: onde caiu? Ele mostra ao profeta, e o profeta então lança uma vara, como está escrito aqui, né? E faz o machado frutuar. Faz o machado frutuar. E diz: toma-o, levanta. Disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Amados, é muito importante nós entendermos o valor de uma ferramenta na mão de uma pessoa. E eu estou falando aqui num trabalho, quando você fala sobre um trabalho espiritual. A Bíblia nos fala, no livro de Mateus, se você pode abrir lá, Mateus capítulo 9, verso 35. Abra a tua Bíblia em Mateus comigo, capítulo 9, no verso 35. Mateus 9, 35. Glórias ao Senhor Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Segue até o verso 38. Diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Queridos, se há um tempo em que nós precisamos de obreiros para a seara do Senhor, este é o tempo. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus está... Diga para o seu irmão assim: Deus está precisando de obreiros. Amados, há um tempo que este é o tempo onde você olha para a cidade onde você mora, e você vai ver uma grande necessidade de pessoas que se disponham ao trabalho do Senhor. Agora, eu preciso que você entenda uma verdade: boa vontade não resolve as coisas. Aquele homem que foi cortar madeira, ele tinha disposição, sim ou não? Tinha boa vontade? Agora eu pergunto para você: sem o machado dele, adiantava alguma coisa a boa vontade e a disposição? Não adiantava. E essa é uma verdade.
E nós precisamos muitas vezes de fazer como aquele homem. Aquele homem, ele não tinha uma ferramenta própria, mas ele pegou um machado emprestado, ele pegou uma ferramenta emprestada. E muitas vezes nós precisamos encontrar um amigo, alguém que nos coloque ferramentas nas mãos, que nos capacite a trabalhar na obra do Senhor e tornarmos para o Senhor pessoas úteis. E eu quero te falar nesta noite sobre um amigo que se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é o amigo que empresta as ferramentas. Ele é como aquela pessoa que colocou o machado na mão daquele homem, deu àquele homem as condições para que ele pudesse exercer o trabalho dele. E eu quero te chamar a sua atenção para que muitas vezes você tem boa vontade, você tem até disposição, mas se você não for amigo do Espírito Santo e depender dele para que ele coloque ferramentas na sua mão, por mais que você tenha boa vontade, você será uma pessoa ineficaz. Você vai falar, e você vai dizer assim: mas eu já falei para ele, pastor. Alguém já ouviu essa conversa? Eu já falei para ela, mas ela não me ouve. Você precisa de ferramentas. Você precisa de habilidades. Você precisa de alguém que te ensine o que fazer. E esta pessoa que te capacita a trabalhar na seara do Senhor é o Espírito de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Aqui o texto nos fala sobre algo. Pode abrir lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Nós não vamos ler, não, é só para que você depois dê uma conferida na sua casa, tudo bem? Aqui o texto nos fala sobre aquilo que o Espírito Santo faz, aquilo que o Espírito Santo entrega nas mãos da igreja. Aqui esse texto está dizendo sobre aquilo que o Espírito Santo coloca nas mãos de pessoas para que elas se tornem eficazes no reino de Deus. Esse texto fala sobre os dons espirituais, e os dons são ferramentas que Deus coloca na mão de homens e de mulheres para que eles se tornem úteis nas mãos do Criador. E se você quer ser útil nas mãos de Deus, você precisa tomar posse dessas ferramentas, você precisa orar a Deus e falar: Senhor, eu quero uma dessas ferramentas, eu quero essas ferramentas para a minha vida, eu quero que essas ferramentas, usar elas na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu fiz de manhã, e quem estava aqui de manhã já sabe, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui recebeu o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo veio sobre você, ele veio como? Ele veio como Cristo, que deixou toda a sua glória no céu e veio simplesmente como homem? Ou o Espírito Santo veio na sua plenitude habitar dentro de você? Eu te fiz uma pergunta e eu espero uma resposta. Alô? Você está aí? Amados, eu fiz uma pergunta para vocês, respondam para mim. O Espírito Santo deixou a sua glória no céu, ou ele veio na sua plenitude habitar na sua vida? Ele veio na sua plenitude. O Espírito Santo veio com todos os seus dons, com todo o seu poder, com toda a sua glória. Ele não deixou nada, ele veio pleno para a sua vida.
Agora, o que você precisa fazer, eu quero te dar uma informação, que os dons já estão dentro de você, porque aquele que é o Senhor dos dons já habita dentro de você. Você me entende, sim ou não? Se o Espírito Santo habita em você, e é Ele que conduz todas as coisas, então eu quero dizer que os dons já estão aí. Então o que eu preciso, pastor? Buscar com zelo os dons do Espírito. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor, Ele distribui os dons, Ele distribui essas ferramentas para que você exerça um trabalho na casa do Senhor. A palavra de Deus nos fala sobre os dons, que são os dons de revelação, e esses dons são palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimento de espírito, que são necessários para que você tenha alguma utilidade no reino de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, você pode estar conversando com alguém possesso de demônio, e você acha que a pessoa está dando algum piti, ou você acha que a pessoa não está simplesmente ouvindo para você. Só que o que você não percebe, porque por falta de discernimento, é que há demônios que impedem ela de ouvir o que você está falando. A pessoa até poderia ouvir, mas ela não pode ouvir, porque é uma ação demoníaca sobre ela, oprimindo a vida dela, que não deixa ela ouvir o que você tem para falar para ela, que não deixa ela ouvir o evangelho que você está tentando trazer para ela. Há uma luta espiritual, e a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é uma luta contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que quer arrastar vidas para o meio do inferno. E se você não se dispõe a arrancar a vida, se você não se dispõe a fazer alguma coisa, essas almas vão perecer, e talvez essas almas sejam parentes seus, amigos seus, e você vai ver essas almas partir, porque não entendeu que você precisa dessas ferramentas, você precisa dos dons do Senhor, você precisa buscar com zelo os dons espirituais, você precisa de palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, você precisa do discernimento de espírito, você precisa dos dons de comunicação, da palavra profética na tua boca, para que você olhe e diga para a pessoa: assim diz o Senhor. Palavra profética, variedade de línguas, interpretação de línguas, o dom da fé. Eu comentei aqui de manhã sobre o dom da fé. Há um texto na Bíblia, igreja, que diz assim, olha, que um texto que está lá em Marcos, que diz assim, que Jesus passou por uma figueira, ele caçou figos, ele procurou figos, ele não encontrou, e ele olhou para a figueira e disse: porque não encontrei figos em ti, nunca mais como alguém fruto de ti. E a figueira secou. No outro dia, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. Então Jesus dá uma palavra, ouça. Jesus diz assim: olha, tendes fé em? Tendes fé em? Tendes fé em Deus. Essa é a nossa tradução. A tradução Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, é a tradução que está para nós. Mas há uma tradução em inglês e em outras línguas que dizem assim: olha, tende a fé de Deus. Pastor, o que muda? Tudo. Uma coisa é você ter fé em Deus, outra coisa é você ter a fé de Deus. E aí, porque a fé em Deus é quando eu creio, e isso pode ser aquele natural seu, amém? Mas a fé de Deus é o dom que Deus dá para que você creia, para que você faça coisas grandes, para que você chegue diante de um caixão, diante de um morto, de alguém que bateu as botas, e diga: em nome de Jesus, levanta! Amém?
E você vai fazer isso sem medo, sem dúvida, não porque você é alguma coisa, não porque você é um super pastor, um super homem, uma super mulher, mas porque a fé de Deus como um dom está sobre a tua vida. Então você tem autoridade de Deus, capacidade de Deus para dizer: levanta-te, e o morto se levanta. Dons de curar, dom de operar maravilhas. Nós precisamos que a igreja se levante nos dons do Senhor. Pastor, o que eu faço? Ora. Tem um relógio de oração lá atrás. Eu pergunto: você já colocou o teu nome lá? Se não colocou, você coloca. Nós estamos buscando pessoas que se levantem e clamem ao Senhor. E orem. Uma coisa, fala comigo, uma coisa é ter dons, outra coisa é ter os dons ativados. A unção, ela ativa os dons. Pense o seguinte: o dom é o seu carro, e a unção é o combustível para o carro. Você pegou? Eu estou dizendo para você que você tiver dom, sem unção, não funciona. Você precisa da unção. Amém? Como eu recebo a unção? Vida com Deus, oração, e recebe também por imposição de mãos. Hoje nós vamos orar por você. Nós vamos colocar a mão sobre a tua vida. Nós vamos interceder por você. E você vai receber unção de Deus. Agora, uma coisa é receber, outra coisa é manter. Para manter isso, você precisa aprender o caminho da oração. Não espere que todos os domingos fique alguém colocando a mão sobre a tua cabeça e orando por você. Você precisa ter um relacionamento pessoal, você e Deus. Amados, um dos males da igreja hoje é que a igreja fica atrás de muleta espiritual. A igreja muitas vezes não se move por si só, eles não se dispõem por si só, não andam pelas próprias pernas, ou seja, vieram com uma ideia do catolicismo, onde tem sempre um sacerdote intercedendo por eles, e nunca aprenderam a se relacionar verdadeiramente com Deus. E se você não aprende a ter um relacionamento com Deus pessoal, você vai ficar sempre um crente capengano. E eu não quero uma igreja de crentes capengas, eu quero uma igreja que ande com as suas próprias pernas. Você está aí, sim ou não? Você está aí, sim ou não? A igreja precisa andar com as suas próprias pernas. Pastor, a palavra nos fala que há dons e há unção. E é desta maneira, amados, que a gente anda. Deixa eu falar para você. Tem muita gente que já foi usado por Deus, sim ou não? Tem muita gente que já foi usado por Deus. Mas ele é aquela pessoa que ele chega para um amigo e diz assim: pastor, naquela época, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu ia, eu visitava, eu discipulava, eu orava, eu sapateava, mas está tudo no fazia. E a pergunta para você, meu irmão, não é o que você fazia. Isso para mim não me interessa nada. Eu quero saber o que é que você está fazendo. A pergunta para você é o que é que você está fazendo. As glórias do passado, meu irmão, passaram. E a questão é o que você vai fazer hoje. É como você vai se mover hoje.
Pastor, eu já estou com 100 anos. Querido, enquanto você estiver respirando, Deus está contando com você. Quando Deus não contar mais com você, fica tranquilo, Ele vai te dar um lugar chamado descanso. E fica tranquilo que nós vamos comer bolachinha nesse dia e tomar um bom café, enquanto nós nos despedimos de você cantando alguns louvores e dizemos tchau, tchau, muito obrigado por tudo que você fez. Mas até lá, Deus está contando com você. Deus conta com você. Pastor, eu não sei evangelizar. Meu irmão, fica tranquilo. Em primeiro lugar, você precisa entender, há um texto na Bíblia que diz assim, que a unção de Deus nos ensina todas as coisas. O Espírito de Deus que habita em você é poderoso para te ensinar o que fazer e o que falar na hora certa, de forma eficaz. Você pode fazer alguma coisa simples. Convida alguém para tomar um chazinho de camomila na sua casa, um chazinho de hortelã, amém? Mulheres. E convida elas para vir na igreja. Fala para elas do que Jesus fez na sua vida. Você pode convidar elas para vir na quinta-feira na tarde da bênção. Pode convidar a pessoa para estar num culto conosco. Você pode fazer algumas coisas, mas você precisa frutificar. Você precisa dar fruto. Você precisa trabalhar no reino de Deus. E todos podem. Todos podem. Há um texto na Bíblia, no livro de Atos, que diz que um homem chamado Felipe, ele desceu para Samaria. E este homem começou a pregar ali, e ele curou pessoas, estava expulsando o demônio, pregando a palavra, e esse homem era um apóstolo, amém? Amém coisa nenhuma. Quem falou amém? Está dormindo, Fernando? Ele era o que, irmãos? Diácono. O que o diácono faz? O diácono aqui lava banheiro. Diácono é aquele cara que cuida de mesa. Quando a igreja primitiva foi levantada, o diácono ajudava a cuidar das mesas. O diácono é aquele que faz serviço braçal. Então, ele não era apóstolo, ele não era um evangelista, ele não era um profeta, um mestre ou um pastor, ele era uma simples pessoa que estava trabalhando. Mas ele se dispôs e Deus começou a usar a vida dele. E eu quero dizer para você que se você se dispor, Deus vai usar também a tua vida. Amém, meu irmão? Se você se dispõe, Deus capacita você. Deus te capacita a fazer aquilo que é necessário para que a obra de Deus cresça. E Ele vai usar pessoas que se dispõem. Então, se você se dispor, Deus vai capacitar você. Talvez, meu irmão, você é aquela pessoa aí, né, que já foi usado, teve os dons. A Bíblia diz em Romanos 11, 29, diz assim, olha, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Foi dado, está aí. Só que tudo que você não usa, fala comigo, atrofia. Imagina alguém que está trabalhando na capina de um pomar. Está capinando. Ele de repente pega e desanima. Aí ele pega a enxadinha dele e escora a enxadinha dele debaixo do pé de limão. O que acontece com essa enxadinha? Oi? Enferrujar. Exatamente isso. Ela vai enferrujar. E assim muitas vezes é o que acontece.
as ferramentas que não utilizam se enferrujam, perdem o corte. Perdem o corte. Ana Paula, você cozinha, né? Se te der lá na sua cozinha, quando você colocar na sua mão um pedação grande de carne, amém? Pensa numa peça grande de carne. Mas junto com essa peça grande de carne, eles dão para você uma faca cega. A faca, o corte dela está aparecendo nas costas dela. O que você tem que fazer? Se você for cortar com ela, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Ó? Sim ou não? Você vai fazer assim, suar, e o resultado seu é? É verdade ou não é? A faca, se uma faca está cega, ela não funciona. Abra a tua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 10, verso 10. Coloca aqui. Eclesiastes 10, 10. Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10. Ótimo, já está aqui. O texto bíblico diz assim, olha: se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Às vezes você está batendo em ferro frio. Às vezes você está falando e falando, essa pessoa não me ouve, essa pessoa não vem. Querido, talvez a tua ferramenta está precisando ser afiada. Você está trabalhando com uma ferramenta cega. Eu estou dizendo para você que está faltando unção de Deus sobre a sua vida. Está faltando unção de Deus para que as coisas funcionem na tua vida. Às vezes você está trabalhando, está batendo, mas você está falando. Mas se você querer trabalhar sem o Espírito Santo, você é uma pessoa ineficaz. Amados, eu não estou falando de trabalhar para o Espírito Santo. Eu estou falando de trabalhar com o Espírito Santo. Eu não estou falando para fazer para Ele, eu estou falando para fazer com Ele. Ir junto com Ele. Deixar que Ele tome a frente e dizer: Espírito Santo, toma a frente. Eu vou conversar com essa pessoa, eu vou falar com ela. Espírito Santo, coloca as palavras na minha boca. Espírito Santo, eu vou ministrar, eu vou pôr a mão na cabeça de alguém que está enfermo. Eu não sei como é que vai acontecer, mas toma a frente, Espírito Santo, e dirige as coisas para que algo aconteça. Querido, não queira fazer na força do seu braço. Desista de si mesmo por tudo que é mais sagrado. Abandona essa ideia de querer fazer as coisas segundo a tua cabeça, segundo a tua inteligência humana. Você vai sofrer e não vai fazer nada. Você vai ser um zero à esquerda, e depois você vai falar e vai se frustrar e dizer: eu já falei tanto, não virou nada. E o problema é só um: falta unção, falta que a ferramenta seja afiada pelo poder de Deus, pela presença do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus está sobre você, há uma capacidade enorme, há uma capacidade total de algo funcionar, de algo crescer, de ter resultados gloriosos. Não porque é você, mas porque é uma ação de Deus quebrando as ações do inferno que impede a pessoa de ver a luz. A nossa luta, ela não é contra a carne. A tua luta não é por tudo que é mais sagrado. Mulher, ouça-me. Deus está falando com uma mulher aqui. A tua luta não é contra o teu marido.
a tua luta não é contra o teu marido. A tua luta é contra os demônios que oprimem o teu marido. A tua luta é contra as trevas. A tua luta é contra as forças malignas que querem destruir a tua casa. E você precisa se encher da unção do Espírito. O Espírito Santo, oh Ramachô, recandere assuri micare banei, shirimio corre beniri suri mi canta labanai, chorou de barre manu de benire becede de bai, rocochô rebasuri minasire de canta labanai. Busque a presença do Senhor, e o Espírito de Deus vai direcionar o teu coração e as palavras que você deve dizer para que você possa ter resultados que você tem sonhado. Deixe que o Deixe que o Espírito guie os teus passos, deixe que o Espírito guie a tua vida, deixe que o Espírito Santo conduza as coisas para que você seja efetivo, para que você tenha resultados, Deixe o Espírito guiar você. Deixe o Espírito guiar você. É muito importante que as tuas ferramentas estejam afiadas, que você possa fruir. Não tente fazer nada na força do seu braço. Não tente. Desista. Ouça-me, desista de você mesmo. Desista de você mesmo. E se dependa única e exclusivamente do Senhor. Se a sua ferramenta estiver afiada, você vai fazer um trabalho excelente. Não porque você é alguma coisa, mas porque o Espírito Santo vai fazer através da sua vida. Ele toma a sua vida nas mãos dele e te leva a ser produtivo. Você quer ser produtivo? Você quer ser produtivo? Se você quer ser produtivo, eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Eu quero orar com você.